Oi, todo mundo, meu nome é Mônica, este vlog não tem nome e hoje eu vou falar da trilogia Deuses de Dois Mundos, do PJ Pereira. Então, antes de mais nada, eu tenho que explicar pra vocês como foi que eu cheguei nessa história. Eu compartilhei uma série de fotos, eu vou colocá-las aqui num grupo que eu faço parte. Essas fotos, como vocês podem ver, elas retratam os orixás de uma forma belíssima. E aí eu compartilhei essas fotos, comentei da beleza e tudo mais, e disse que queria muito, muito mesmo ler uma história de ficção, estilo fantasia, que tivesse esses personagens, né? E não é que, para minha surpresa, as meninas me indicaram Deuses de Dois Mundos? Sabe, não só existia uma ficção com os orixás, como era escrita em português. Olha que maravilha, e ainda era uma trilogia. Melhor ainda, Deuses de Dois Mundos é dividido em o livro do silêncio, o livro da traição e o livro da morte. E a história, ela acontece em dois tempos, num passado remoto e nos dias atuais. Nos dias atuais nós acompanhamos o Newton Fernandes, que é um jornalista. Então nos dois primeiros livros nós acompanhamos a história dele por intermédio de e-mails que ele troca com o Laroyer. E aí o que acontece? Essa troca de e-mails, na verdade a gente só lê os e-mails do Neil, que tá contando a história dele pro Laroyer para ver se esse cara consegue explicar pro Neil o que aconteceu, porque ele não tá entendendo nada. Num passado remoto, nós temos uma situação meio complexa acontecendo. O Orunmila, que é o maior adivinho, o mais famoso, o mais renomado adivinho lá da região onde acontece a história, ele percebe que os seus instrumentos de adivinhação ficaram em silêncio. E a função dele é muito importante. A função de adivinho é muito importante, né? Eles são consultados por reis, por pessoas comuns. Todo mundo consulta os adivinhos antes de fazer alguma coisa, antes de casar, qual é o melhor momento para ir para guerra, qual é o melhor momento para plantar. Todas as decisões importantes ou não tão importantes só são tomadas depois de consultar um adivinho. E aí vocês percebem o quão complexo é o fato dos instrumentos ficarem em silêncio. Como é que as pessoas iam consultar? Como é que elas iam saber receber a orientação dos orixás nas suas vidas? E aí, diante disso, o Orunmila chama o seu mensageiro, o Exu, o Exu, que tem a capacidade de circular entre os dois mundos, entre o mundo dos homens e o mundo dos orixás. Então, o Orunmila pede para ele ir até o mundo dos orixás e descobrir o que aconteceu. Na volta, o Exu vem com a notícia de que um grupo de feiticeiras muito poderosas, chamadas Yami Oshotorga, sequestraram os príncipes do destino. E são esses príncipes que conversam com os adivinhos por intermédio dos instrumentos e passar a eles as orientações para ajudar as pessoas que vão consultá-los, né? Sem esses príncipes, não tem como os adivinhos fazerem seu trabalho. E por que as Yami sequestraram os príncipes? Porque elas querem tomar o destino dos homens nas suas mãos. E essas feiticeiras, elas são muito temidas, muito cruéis, né? E permitir que o destino dos homens fique nas mãos delas é uma perspectiva extremamente assustadora para todo mundo. E é por isso que o Orunmila dado ao Orunmila a missão de convocar um grupo de guerreiros e com a ajuda dele resgatar os príncipes. Uma parte interessante nessa trilogia é que o livro do silêncio e o livro da traição foram concebidos originalmente para ser um livro só. E depois, posteriormente, eles foram separados e transformados em dois, né? Com isso, o que acontece? A história que a gente lê, a história, ela se encerra nesses dois livros. Você tem o começo, meio e fim de toda essa questão do sequestro dos príncipes do destino. É solucionado começa no livro do silêncio e tem a solução no livro da traição. Nesses dois primeiros livros, as pessoas que a gente conhece hoje, nós conhecemos como orixás, elas aparecem
ao longo da narrativa dos 2 primeiros livros como pessoas comuns. O Exu, por exemplo, é um mensageiro. A Oxum, ela é filha do Orunmila. Ao longo da história, eles vão encontrando outros orixás, que na narrativa são pessoas comuns, como, por exemplo, o Ogum, o Oxóssi, o Xangô, a Yansan. E é assim que eles são inseridos na história, assim que os orixás são inseridos na história, como pessoas comuns. O terceiro livro, ele já pega, enquanto o primeiro passa todo no mundo dos homens, ou seja, no nosso mundo, o terceiro livro, ele vai passar lá no mundo dos orixás. Só que ainda tem a parte do Nil Fernandes, porque ele ainda está na parada. Só que dessa vez, essa aí eu vou deixar mais pra frente, eu vou explicar um pouquinho mais dela daqui a pouco. Deixa eu falar um pouquinho mais da história. Entre os 2 primeiros livros, né, do silêncio e da traição e o livro da morte, o autor levou 15 anos para escrever essas histórias, né? Assim, ele escreveu o primeiro livro, né, que originalmente era um só, tentou vender o livro, tentou publicar o livro várias vezes, todo mundo disse não, aí enfiou o livro numa gaveta e esqueceu. Anos depois ele retomou esse projeto, publicou, dividiu o livro em 2, publicou e escreveu o terceiro livro. Foram 15 anos de pesquisa sobre os orixás e todo esse universo para poder fazer esse terceiro livro. Então, talvez por conta dessa pesquisa, ou até mesmo pelo amadurecimento do escritor, esse livro é o melhor dos 3. Ele encerrou a trilogia com chave de ouro. Então, nesse livro a gente vê uma perspectiva do mundo dos orixás. A gente vai lá para o mundo dos orixás e a história acontece toda lá. Só que o Nil Fernandes ainda está na parada, como eu já falei. E essa é uma parte fantástica. Assim, é uma inovação a forma como o autor, como o PJ faz essa narrativa do Nil Fernandes é completamente... Eu não vi até hoje, pelo menos eu não lembro de ter lido em nenhum lugar. O que acontece? A história começa pelo fim. Então, primeiro capítulo do livro seria o fim da história do Nil Fernandes, a conclusão da história dele. A partir daí, a gente vai acompanhar um blog. Então, a leitura é de trás para frente. A gente lê a última postagem, né, a última publicação no blog, e ao longo do livro nós vamos voltando no tempo para ir para a primeira publicação. A gente já sabe o que aconteceu com ele, então a gente vai ler o blog para entender como que ele chegou àquela situação. Existe um padrão na narrativa dos 3 livros. A história do Nil e dos orixás, ela é intercalada. Então a gente tem um capítulo do Nil e um capítulo dos orixás. Ou seja, nos 2 primeiros livros nós tínhamos um e-mail do Nil e uma partezinha com a história do que estava acontecendo lá na Batalha dos Guerreiros contra as feiticeiras. E no terceiro livro a gente tem uma postagem no blog e uma partezinha da história dos orixás lá no mundo deles. E agora eu vou falar um pouquinho dos meus personagens prediletos, né? Eu gostei muito do Exu. O Exu é um personagem divertidíssimo, interessantíssimo nessa história. Gostei do Xangô e da Yansan. Eu não vou falar muito desse, que dá uma raiva que eu quero falar deles, mas eu não posso porque eu não posso dar spoiler. Mas esses personagens são bem legais. E a personagem que eu menos gostei foi a Oxum. Assim, não que eu... Assim, eu até concordava com algumas coisas que ela dizia, mas eu não concordava e até o último livro, até o último instante, eu continuei não concordando com os métodos dela. Um recado muito importante, como diz a Tati Leite, pega a sua mochilinha do preconceito, tira e joga num canto, sabe? A história é muito boa, ela explora toda essa mitologia dos orixás, que é muito rica, é muito bonita. E seria uma pena muito grande, de repente, você aí deixar de ler uma história que é interessante, que é rica, e como eu já falei, tem até alguns recursos de narrativa bem diferentes, apenas porque, não, eu não vou ler um livro falando de orixás, credo. Não faz isso. Lê que vale a pena. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir. Se vocês gostaram, dê joinha, se inscrevam no canal.
e compartilhem o vídeo para me ajudar a divulgar, beleza? Muito obrigada e até a próxima!